Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Analisando Sinopse de Mangás dos Inscritos, no nosso novo modelo aqui, onde a gente troca ideias sobre as ideias de mangás que vocês me enviaram enquanto eu produzo o meu próprio mangá aqui, Hooligan, e você pode acompanhar o que eu tô produzindo aqui se tornando membro, além de ter a sua sinopse analisada mais cedo, mais rápido, podendo furar a fila ali. Caso você não possa se tornar um membro, para poder ter acesso a esses conteúdos extras, né, e o acesso extra, você pode ainda assim enviar sua sinopse para eu analisar aqui, dando uma conferida no link que está aqui na descrição desse episódio. Lembrando que para você se tornar membro no canal do YouTube é a partir de R$3 por mês ali, então é uma pequena quantia, mas que me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui, inclusive aquele bom e velho muito obrigado a todos os membros, né, somos mais de 20 membros aí que ajudam o canal a continuar existindo, né, não só aqui o nosso podcast semanal, toda segunda-feira tem episódio novo, como o canal como um todo, a produção como um todo aí é ajudada demais, então meu muito obrigado. E a primeira sinopse de hoje é uma sinopse de membro, né, como padrão aqui, sempre as primeiras sinopses que eu analiso são de membro, e depois a gente vai para nossa lista padrão aí, que tem mais ou menos umas 30 e poucas, 40 sinopses, a gente tá variando aqui dentro desse número, mas isso significa que se você me enviar agora, provavelmente leva aí uns 2 meses, 3 meses, eu acho, talvez um pouco mais, para ela ser analisada. Então sim, tem um delayzinho, mas se tornando membro, como eu disse, você pode ter a sua sinopse analisada bem antes. O vassalo renascido. Após séculos de esquecimento, um antigo ser é trazido de volta à vida por uma poderosa rainha em busca de poder absoluto. Servindo sua nova soberana, o vassalo, com sua força implacável subjuga reinos e espalha medo. Enquanto o poder da rainha cresce, heróis liderados por Beatriz Gaiter surgem para proteger seus lares e restaurar a paz. Munidos de um espírito inquebrável, avançam para a batalha, ao mesmo tempo segredos do passado emergem e revelam verdades que podem determinar o futuro de todos. Ação mistério. Ok. Eu senti a ideia de uma história épica ali, né, pra ser montada. Como que é o nome da pessoa? Beatriz Gaiter, né, que é a inteligência artificial, não vai ler certinho, né, enfim. Eu senti que a ideia é uma história bem épica, mas eu sempre foco naquela questão dos personagens eles terem de ser um pouco falhos, né? Terem seus próprios conflitos, suas próprias ideias, para que eles sejam um pouco mais únicos. Por mais que talvez a história foque em vários personagens principais, né? E não necessariamente um só como o grande protagonista, centro de tudo ou algo assim. Mas eu ainda acho que isso é interessante para que a gente possa desenvolver esses personagens como pessoas, né? Como que eles se comportam naquela situação. Porque quando me coloca ali, munidos de uma força... Cadê? Enquanto heróis liderados surge para proteger suas tal. Munidos de um espírito inquebrável, né? Então, quando coloca isso, me dá a impressão daquele herói um tanto quanto raso de conto de fada ou de histórias mais simples, né, mais infantis, onde você tem a ideia do herói perfeito, né? Não que isso seja algo necessariamente ruim, você tem vários personagens que tentam abordar essa questão de ter uma moralidade acima do normal, né? Você pega o Superman, o Capitão América, etc. Teria essa relação, mas particularmente, por exemplo, nos filmes do MCU, né, eu gosto muito de como o Capitão América foi abordado, foi trabalhado lá, para ele não ser só... Ele sim, mas não ser apenas o bom moço e tal, que sempre faz o certo, né? Então, tem ali... os filmes, eles conseguem trabalhar uma certa dubiedade para que mesmo ele mantendo essa bondade acima de tudo, né, e algo assim, ele tem certas dúvidas, ele tem certos medos, receios e até alguns comportamentos que podem ser considerados como falhas, né, falhas ali dentro de uma ideia que ele acredita ser boa, mas que acaba sendo meio falho. Então tem a questão ali, por exemplo, dele proteger o Bucky mentindo pro Tony Stark, o que gera, né, boa parte ali do conflito entre eles em Guerra Civil e tal. É uma das coisas que, por exemplo, é trabalhada ali, que torna o personagem um pouco mais humano, né? Fora isso, ele tem a questão de estar fora do tempo dele, de se sentir meio que perdido. Então, por mais que, ainda que a moral dele seja uma moral quase que inabalável, né? Tirando essa questão aí desse impasse, né? De, porra, eu protejo um amigo meu
mentindo pro outro, ou eu conto a verdade de um amigo meu para um amigo meu acusando o outro, e aí você fica numa dubiedade que não é que uma escolha é errada e a outra é certa, né? É aí que mora a dificuldade, e dependendo do ponto onde você olha, ele pode estar sim tendo uma moral um pouco mais duvidosa. Mas no que eu tava falando antes, que eu perdi um pouco aqui, a linha de raciocínio, era. Tá, eu comecei a falar disso do Tony Stark. Antes as situações colocam ele numa moral. Ah, tá. Mas ele tem essas questões pessoais, particulares, que são problemas, digamos assim, que o personagem tem. Não necessariamente em relação à moral dele, mas sim em relação ao próprio modo como esse personagem vai ser apresentado. Então, você vai trabalhar ali o Superman, também é outro personagem que tem uma moral ali acima de reprovações e tal, né? É um personagem extremamente bondoso, carismático, é um líder, enfim. Então ele tem todas as qualidades ali para realmente fazer um super-homem, um super-humano, um ser humano perfeito quase. Só que aí você tem a questão de, ele veio de outro planeta, então ele se sente solitário, ele se sente meio... Um pouco parecido com o Capitão América, se eu parar a pensar nesse sentido de se sentir meio que um estranho no ninho ali, fora do lugar que seria o lugar dele de verdade, né? Então desencaixado ali e tal. Então você tem certas características que são trabalhadas como uma espécie de defeito daquele personagem, por mais bondoso ou né, excepcional que ele seja, que vai tentar trazer aquele personagem um pouco mais para a humanidade, né? No sentido de ser um personagem mais falho, com suas próprias questões, com suas próprias fraquezas, que não é só necessariamente a Kryptonita, né? Mas a fraqueza mental / espiritual do personagem, né? Aquilo que um humano iria conseguir, um humano normal, o leitor, no caso, iria conseguir se identificar. E aqui eu sinto um pouco menos, mais ou menos essa mesma necessidade de esses personagens eles terem uma vida ali que traga eles um pouco mais para a humanidade, não deixe eles 100% como heróis de uma história infantil, sabe? Ainda mais se a ideia for fazer uma história um pouco mais adulta ou algo assim. Fala de que ação e mistério, né? Eu imagino que talvez onde a gente poderia colocar o foco é exatamente quando fala aqui que alguns segredos do passado vão emergir e revelar verdades que podem determinar o futuro de todos. Eu acho que essas verdades talvez possam não ser uma questão de verdades grandiosas para o universo ou para o mundo, ou que vão abalar o mundo como um todo. Claro que numa história épica, geralmente a ideia é que as coisas mexam ou abalem com o mundo todo, mas eu acho que poderia ser algo que vai abalar especificamente os personagens, ainda mais se os personagens têm essa questão de serem até um pouco caricatos, né? E pode ser uma abordagem, como eu disse, isso pode ser uma abordagem se você for trabalhar outros aspectos, né? Então você pode fazer, não, vou fazer então meus personagens mais falhos, meus personagens com aspectos mais humanos e tal, e aí beleza. Ou vou fazer meus personagens terem essa moral grandiosa e tal, serem realmente bondosos, e aí quando essas verdades aparecem ali na história, essas verdades abalam essa estrutura desses personagens, abalam aquilo que eles acreditam, abalam aquilo pelo qual eles defendem, e por aí vai. E aí eu imagino que isso teria que ter a ver com os vilões, né? Seria alguma verdade que iria mudar o status quo dos vilões da história. Fiz aqui a página que eu estava fazendo, eu inverti a imagem, eu costumo inverter a imagem para poder ficar menos torto o desenho e tal, né? E aí eu inverti a imagem e acabei desenhando do lado errado alguns detalhes do personagem. Enfim, você tá acompanhando aí, se você é membro, tá acompanhando o desenho enquanto eu analiso aqui a sinopse, você tá vendo eu apagar tudo aqui. Enfim, voltando, eu acho que daria pra fazer essa relação, né? Com, por exemplo, sei lá, essa rainha que parece uma vilã no início, mostrar que ela tem um objetivo ali que talvez seja um objetivo nobre por meios errados. E aí, a ponto de que alguns desses personagens que vão ter a sua fé, os seus objetivos, né, abalados com base nas novas revelações, possam inclusive ficar do lado dela, enquanto outros personagens não vão ficar. E aí vai ter uma cisão nos protagonistas, nos heróis da história. E aí seria interessante que isso, né, já que o foco da história seria o quê? Revelações que vão abalar ali
a história que a gente está acompanhando. Seria interessante se essas revelações abalassem, inclusive, a expectativa do leitor, né? O lado em que o leitor está torcendo, né? Que isso se tornasse algo um pouco mais cinza. E para trabalhar isso, é interessante exatamente você fazer uma história que pareça mais clichê ou mais genérica, né? Então, os personagens que são bonzinhos e ponto, né? Eles lutam pelo certo e eles consideram aquilo certo e eles não se questionam das suas atitudes e tal, e tá tudo certo. E a vilã que é caricata e que parece má e que parece realmente uma vilã óbvia, onde você não tem nem dúvida que ela é uma vilã. E aí, quando você revela a verdade, você abala, né, numa espécie de plot twist mesmo, você abala toda essa estrutura que foi construída. E aí a estrutura ser caricata, ela faria sentido com o propósito da história, né? Não seria ser só caricato porque sim, né? Às vezes por falta de experiência do autor de construir algo um pouco mais aprofundado. Seria exatamente para você ter essa estrutura caricata e quebrar ela para virar aí sim uma estrutura mais profunda, com mais tons de cinza, onde as verdades não são tão absolutas. Qual que é o problema de fazer isso, né? Toda vantagem tem a sua dificuldade, né? Todo pró tem um contra e por aí vai. A desvantagem de fazer isso e a dificuldade de fazer isso é você conseguir manter um leitor engajado na história, mesmo a história parecendo um clichê, né? Mesmo a história parecendo ali menos profunda. Mudar a estrutura de uma história depois que ela já iniciou é sempre uma problemática, porque a gente entende que se alguém começou a ler a sua história, essa pessoa tinha uma expectativa. E geralmente, para ela continuar lendo, para ela continuar acompanhando aquela história, ou a expectativa dela foi cumprida, né? Ou ela não foi exatamente aquela expectativa, mas ela se encontrou com um material bom que ela entende que vale a pena continuar. E aí, quem está acompanhando sua história, geralmente às vezes já está com aquilo, né, aquela proposta da história, ela já aceitou aquela proposta e está comprando. Então você mudar essa proposta na metade pode ser arriscado, porque por um lado, aquelas pessoas que confiaram e aceitaram a sua história podem se decepcionar com o novo rumo, já que elas continuaram lendo por conta do rumo antigo. E por outro lado, algumas pessoas que poderiam se interessar pelo rumo novo não continuaram porque elas pararam antes, né, quando a história já não atendeu às expectativas que elas tinham levantado. Então um aspecto complicado de ser trabalhado. Claro, qualquer dessas coisas, inclusive de quase todas as coisas que eu falo assim sobre manter o leitor na história, etc., e técnicas de roteiro para isso, e de desenvolvimento para isso, todas essas coisas elas são jogadas para escanteio se você tem uma história muito, muito boa que vai entreter qualquer leitor. Então, um personagem que não é carismático, se você tem uma história muito boa, você vai conseguir levar o leitor mesmo com um personagem que seja chato, aborrecido e tal, um personagem sem objetivo, uma história que não parece estar andando para lugar nenhum. Todas essas coisas que eu levanto como defeito, se a sua história é muito boa, isso daí meio que passa despercebido. A dificuldade é conseguir contar uma história muito boa apesar desses defeitos, porque você tá o tempo inteiro colocando coisas que vão tirar o seu leitor da história. E mesmo se ele mesmo assim continuar, ou esse leitor é daquele tipo de leitor que não gosta de parar nada, né? Tipo, uma vez que ele começou a assistir alguma coisa ou ler alguma coisa, ele vai ir até o final, ou você conseguiu realizar um objetivo muito forte, que é realmente, você entregou ali algo que é tão bom que mesmo todos os defeitos não tiram a qualidade ali que a história tem. Enfim. Então tem essa questão, mas obviamente, né, a gente não pode contar com essa sorte ou com ser um gênio no meio da multidão que vai conseguir fazer isso, então sempre, né, gosto de pensar aqui em que a gente pode trabalhar para garantir que o leitor vai gostar, vai comprar a história, né, e vai continuar lendo até o final. E aí, beleza. Talvez já apresentar indícios desse plot twist logo ali perto do começo, né, já levantando a pista desse mistério para pelo menos manter o leitor engajado pelo mistério, ainda que talvez ele não goste muito da vilã ser tão caricata, não gosta muito dos protagonistas serem tão bonzinhos, mas tem ali um mistério que faz ele pelo menos querer virar para a próxima página e continuar acompanhando. Eu acho que pode ser um caminho. Outro caminho é fazer a história um pouco mais curta, de modo que você não exija do leitor essa energia de renovação o tempo inteiro. Vamos lá, quando você está fazendo uma série, toda vez que termina um capítulo e começa um novo capítulo, é uma oportunidade que o leitor tem de parar de ler aquela história.
né? Sempre, porque ele tem que ir intencionalmente para o próximo capítulo. Por isso que tem a estrutura de ganchos e tal, para você tentar dar aquela forçada ali no leitor ir para o próximo capítulo. Se você faz uma história mais curta, subentende-se que o leitor geralmente vai ir do começo até o final, porque daí ele não vai ter muitas dessas oportunidades de pausa ali e de abandonar a história. Aí só se ele realmente estiver achando a história muito ruim para ele largar na metade ali. E geralmente para isso acontecer, ele não só tem que achar a história muito ruim, como ele também tem que não estar imerso dentro da história, né? E aí é uma questão narrativa e tal, né? Se certos pontos, certos defeitos da narrativa da história ou da entrega do material ali, como, sei lá, erros de português podem fazer isso, né? Não tem nada a ver com narrativa, nada a ver com trama, mas pode fazer isso. Tira o leitor da história, e aí quando tira ele da história, se muitas vezes tira, tem mais chance de ele abandonar na metade, no meio da história ali. Mas como eu disse, acaba sendo um pouco mais difícil do que quando você tem uma série, onde principalmente, sei lá, você está publicando essa série, você lançou um capítulo hoje, o próximo capítulo vai sair só mês que vem, você depende do leitor estar engajado o suficiente, com expectativa alta o suficiente para que no mês que vem ele venha e continue lendo a sua história. E acredite, atingir isso não é fácil. Então, se você consegue ali manter leitores e tal, cara, é um mérito. Tipo, parabéns de verdade, porque não é algo fácil. Tanto que é padrão, assim, é conhecimento comum, que você tem ali, por exemplo, uma série de mangá, o volume 1 vai vender muito mais do que todos os outros. Porque para cada volume novo você diminui a quantidade desses leitores que tiveram essa expectativa e esse engajamento tal de continuar. E se a gente está falando de um mangá que é comprado, piorou ainda, né? Porque daí você não só tem que ter a vontade de ler, mas você tem que ter vontade o suficiente para gastar o seu dinheiro naquilo em detrimento a qualquer outra coisa que tem para gastar dinheiro no mundo. Então, realmente isso vai aumentando ainda mais a dificuldade. E aí quando a gente fala dessa questão da história, que pode começar de um jeito um pouco mais maçante e só vai ganhar atração lá na frente, fazer histórias mais curtas podem ajudar um pouco a evitar esse problema. Indo para nossa próxima sinopse aqui, então, estou começando a analisar as sinopses de fevereiro de 2024, então se você enviou sua sinopse por volta dessa data, ela deve estar chegando aqui nos próximos episódios. Bora dar play aqui. Título: Animais Místicos. Há milênios atrás, deuses lutaram entre si por conta de uma profecia. Após muitas mortes, criaram criaturas mais fortes que eles mesmos, chamados animais místicos, destinados a pessoas específicas no futuro. Cara, e um deles é um garoto chamado... Eu fiquei rindo de como ela leu esse negócio, porque tá sem acento. Será que é porque tá sem acento? Será que ela vai ler certo agora? E eu não prestei atenção. Vou voltar aqui do zero. Título: Animais Místicos. Há milênios atrás, deuses lutaram entre si por conta de uma profecia. Após muitas mortes, criaram criaturas mais fortes que eles mesmos, chamados animais místicos, destinados a pessoas específicas no futuro. E um deles é um garoto chamado Yuri, de 16 anos, que estuda em uma escola pública e em uma noite é morto e tem seu corpo reconstruído e obtendo outro nome, Azeia, o único portador do dragão desse universo, e em seu despertar ele desperta os outros animais místicos e agora terá que lidar com o caos após o despertar e com um mal muito maior. Espero que tenha dado para entender. Emoticon rindo. Assinado, Z. Emoticon rindo foi bom. Enfim, o autor não escreveu isso, ele só digitou o emoticon e ela leu. Foi interessante. Enfim, aqui cabe fazer aquelas perguntas que eu sempre comento, que é algo interessante quando a gente está fazendo uma história, que é sempre se perguntar por que a gente está escolhendo certas coisas na nossa história, né? Então, beleza. A gente entende que toda história tem que ter um ou mais protagonistas. Então, mas beleza, vamos resumindo, toda história tem que ter um protagonista. Então, no nosso caso aqui, o nosso protagonista é o Yuri. Beleza. A gente precisa de um motivo na história que não seja tão aleatório quanto o nosso, do porquê o Yuri é protagonista. O que a gente precisa ter em mente? Que tudo que a gente cria na nossa história, ela tem que ter uma justificativa, primeiro, narrativa, e segunda, em termos de lore, em termos de contexto dentro daquela história. Quer dizer, a gente precisa ter um motivo como autor para ter escolhido aquilo, para ter feito aquilo, para ter tomado aquela decisão, e depois que a gente tem o nosso motivo como autor,
a gente precisa ter um motivo dentro da trama. Geralmente, na maior parte das vezes, isso é muito separado quando a gente está começando a fazer uma história. Então, algumas coisas a gente pensa só no motivo dentro da história e outras coisas a gente pensa só no nosso motivo como autor. E aí a gente precisa intercalar. Todas as coisas precisam ter esses dois motivos funcionando meio que em uníssono ali, como se fosse realmente uma engrenagenzinha ali, onde uma peça não pode se mover sem a outra. Por quê? Porque senão fica uma coisa muito gratuita jogada na história, ou fica uma coisa que parece muito aquela interferência do roteiro, de tipo, isso não faz sentido, mas só faz sentido pra que tenha história, sabe? Sabe aquele negócio que falam às vezes em filme de terror? Ah, o personagem poderia ter feito isso, mas se ele tivesse feito não tinha história, precisava ter história, então ele foi burro e fez outra coisa. Exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que evitar, que é quando o nosso objetivo como autor suprime o objetivo ali da história como narrativa. Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado quando um objetivo que está ali só na narrativa da história, só dentro da própria trama, dos próprios acontecimentos da história, ele passa por cima do nosso objetivo como autor, porque o objetivo como autor ele tem uma questão também dessa narrativa, né? Ambos são objetivos narrativos, mas são narrativos diferentes. Eu acho que para não ficar tão confuso, eu posso chamar um de trama e outro de narrativo. Por quê? A gente é o narrador da história, né? Como autores, nós somos os narradores da história, então a gente busca contar essa história com estruturas narrativas que façam sentido para que a história seja mais interessante, mais envolvente, mais engajante, mais emocionante, etc, né? Fazer uma história melhor, de um modo geral. Então, geralmente, esse é o nosso objetivo como autor. Esse e o de fazer coisas que a gente acha legal, que a gente acha maneiro. Geralmente são esses dois. O que a gente tem que tomar mais cuidado é o que é fazer coisas que a gente acha maneiro. Quando a gente tem os objetivos narrativos claros, é um pouco mais fácil de contar a história e é um pouco mais fácil de entender onde a gente vai encaixar as coisas que a gente acha maneiro. Quando a gente só tem as coisas que a gente acha maneiro, que é o que geralmente é o que mais acontece quando alguém está iniciando a contar qualquer história, né? Você fala, pô, eu quero fazer isso porque eu imagino isso aqui e isso aqui é muito legal. Acaba virando um objetivo de autor. Então, se eu pudesse separar, eu vou chamar de objetivos do autor, que é coisas que o autor quer fazer porque ele acha da hora. Objetivos narrativos, que são coisas que vão ajudar a história a se tornar uma história melhor. E objetivos da trama, que são encaixa tudo aquilo de uma maneira que faça sentido dentro de um universo como se ele não tivesse alguém manipulando as cordas. No caso, o autor, né? Então, vamos supor, dentro da história, o Yuri se tornou esse portador da besta e tal, ali, do animal mítico, né? Do animal místico, porque é aleatório. Não existe uma regra de tipo, descendência ou algo assim e tal. É aleatório, ele é o escolhido e beleza, foi isso. Esse é o objetivo dentro da história. Aí a gente precisa do objetivo do autor seria, eu quero fazer isso porque a história tem que ter um protagonista, eu escolhi que esse vai ser o protagonista e vai ser legal o que vai acontecer com ele. Beleza. Aí a gente precisa de um objetivo narrativo. O objetivo narrativo é por que a história fica mais interessante se isso acontecer com o Yuri? Quais são as características do Yuri que tornam a história mais legal, mais emocionante, mais interessante, isso acontecendo com ele em detrimento de outra pessoa, outro personagem? Porque a gente sempre tem que pensar que a gente é Deus quando está criando uma história, né? Então você tem a possibilidade de escolher literalmente qualquer personagem para carregar o protagonismo da sua história. Quando você escolhe um personagem é porque ele tem, ou deveria ser, porque ele tem características que contribuem para aquela história ser melhor contada. Então, por exemplo, Yuri tem 16 anos e ele é um estudante. Em que isso vai contribuir com a nossa história? A partir desse momento que ele ganha isso, ele tem que largar os estudos e ele vai viajar pelo mundo para enfrentar não sei o que. Isso é algo que costuma acontecer muito, né, na história. Beleza, não tô vendo um motivo pelo qual ele ser estudante ajuda ou atrapalha essa trama, né? Torna essa trama mais interessante, torna essa trama mais legal de ser acompanhada. Você fala, tá, mas eu quero desenvolver que o Yuri tinha todo um plano de vida que foi mostrado para ele quando isso aconteceu, né? Quando esse animal místico despertou nele e ele se viu numa trama muito maior, ele percebeu que todas aquelas coisas que falavam para ele, todas aquelas coisas que ele esperava, todas aquelas expectativas,
elas são muito pequenas dentro disso. E em várias ocasiões ele só queria ter aquela vida normal ali que foi vendida e que ele acreditava que ia ter, né? Ele vai ali para a escola e aí ele gosta de uma garota e tal, talvez toma um fora, mas conhece alguns amigos, e aí ele se forma, arranja um trabalho, conhece uma garota legal, talvez na faculdade, ou já no trabalho, se casa, tem filhos, então tem uma estrutura de vida ali que talvez o Yuri queira, e ele vai meio que ficar pensando sobre isso a ponto de querer fazer ele desistir várias vezes e ter que ser trazido de volta, percebendo que as consequências de deixar de lado aquela missão que não é a missão que ele escolheu, mas uma missão que foi escolhida para ele, é maior e acaba gerando consequências, e ele precisa seguir aquilo independente do que ele quer ou não. Aí beleza, aí a gente está começando a entender quem é o Yuri e por que é importante essa missão para ele. Qual que é a diferença dessa missão para ele do que para outra pessoa? Por exemplo, você fala, já que eu quero trabalhar isso, talvez ao invés de pensar, talvez seria muito mais dramático um pai que tem que abandonar a família, ou uma mãe que tem que abandonar a família, filhos, marido, etc., para poder lutar essa luta. Você fala, pô, seria realmente bem mais dramático, bem mais interessante. Então, por que não mudar o protagonismo da história, né? Toda essa história que está acontecendo de ser o dragão, o místico, etc., para uma outra pessoa que vai poder carregar melhor o drama que você está querendo construir. Então, é isso que eu comento como objetivo narrativo da história. O objetivo ali que vai ajudar aquela história a ser contada dessa maneira, de maneira única, de maneira diferente das outras histórias, né? E a gente costuma só escolher com base naquelas duas primeiras que eu falei, né? Que é o objetivo de isso vai ser legal, é o que eu quero fazer, e o que talvez como vai funcionar aquilo dentro da lore da história, né? Quando a gente fala sobre poderes de personagem, isso é muito comum. Então, o meu personagem vai ter poder de fogo. Aí você fala, por quê? E aí, geralmente, as duas respostas vão ser, porque caiu uma pedra de um meteoro no mundo e aí isso deu poderes para todo mundo e foi assim que ele ganhou o poder de fogo. Beleza, a gente tem a razão na lore. E outra questão porque eu acho que vai ser maneiro desenhar o personagem usando poderes de fogo. Eu sempre curti mais jogar em jogos com personagens que têm poder de fogo do que, sei lá, poder de gelo, por exemplo. Então é por isso que o meu personagem vai ter. De novo, temos os dois, né? Os dois objetivos ali. O objetivo da trama e o objetivo do autor de fazer algo que ele acha legal. E não tem nada errado com ter esses objetivos. Eles são necessários para a história. Porque, a história precisa funcionar, ela precisa ter uma lore ali que alimente e dê base para o que está acontecendo na história. E, obviamente, o autor tem que gostar, tem que achar legal aquilo que ele faz, porque é ele que vai contar aquela história, né? Se ele achar a história um saco, a história vai ficar ruim, inevitavelmente. Mas precisa ter esse outro objetivo, que é o que vai tornar a história um pouco mais única e menos genérica, às vezes, né? Que é exatamente falar, toda a história é contada desse ponto de vista. Talvez, com o que eu quero contar nessa história, outro ponto de vista diferente do que eu imaginei inicialmente, pode ser mais interessante. E aí você pesa aquilo, tipo, fazer isso vai tirar os meus outros dois objetivos, né? Ou seja, vai tirar a minha explicação dentro da história, ou vai tirar a minha vontade de fazer essa história? Se não, você está conseguindo construir um mangá muito melhor ali. E aí aqui eu não sinto ainda essa questão bem definida do objetivo narrativo, do porquê o Yuri ter 16 anos contribui para a história, como que isso traz alguma coisa diferente para a história. Me parece que isso poderia acontecer com literalmente qualquer pessoa nesse mundo e a história seria exatamente a mesma. Então, eu trabalharia a relação do Yuri com a vida que ele tinha antes e depois disso acontecer, e como que isso vai interferir nessa vida, né? Como que isso vai... como que o Yuri vai exercer o papel dele dentro dessa história de modo que seja diferente e único, né? A gente sempre costuma falar, por que você vai assistir, por exemplo, um vídeo meu ensinando a desenhar em detrimento ao vídeo de outra pessoa ensinando a desenhar? Porque geralmente cada pessoa tem características únicas que vão tornar aquilo diferente. Então, eu ensinando a desenhar à mão é diferente de, por exemplo, sei lá, de um outro youtuber ensinando a desenhar à mão. E às vezes, para você, o jeito que eu ensino é mais prático do que para outra pessoa. Para outra pessoa, o jeito que outro youtuber, outro professor vai ensinar é mais prático, ele vai aprender com mais facilidade. E aí cada um tem as suas características. Se
algo pode ser feito por literalmente qualquer pessoa e o resultado vai ser o mesmo, você acaba perdendo essa individualidade. E aí a individualidade do protagonista é um dos fatores que ajuda a história a se tornar uma história mais legal, né? Você querer acompanhar, você torcer para aquele personagem, você achar legal aquilo. Porque a gente tem que convir numa coisa. As coisas que o autor acha maneiro, não necessariamente o leitor vai achar maneiro. Você precisa contar aquilo de uma maneira, você precisa provocar essa sensação no leitor, né? Então, é algo que vale a pena destacar aqui. Que as coisas não são legais por si só. Dragões não são legais por si só. Você pode ter um dragão que é chato numa história. A história ser um saco mesmo que ela tenha dragões. Então, o lance é esse objetivo narrativo que eu falo é exatamente o construir um cenário onde as coisas que o autor está fazendo porque ele acha legal sejam legais para o leitor também, né? Sejam interessantes e tal, para que ele se importe. Porque só se ele se importar, os outros dois objetivos vão ser concluídos com sucesso. O objetivo do autor de fazer algo legal, e aí o leitor concordar e falar, realmente, isso é legal. E o objetivo da história é daquilo fazer sentido dentro da trama, porque se o leitor não se engajar com a história, se ele não achar a história maneira, a sua lógica interna da história, sua lore, seu cenário, seu plano de fundo ali, pode ser o melhor e mais bem construído do mundo. Ele vai cagar para aquilo, ele não vai se importar nem um pouco. Então, essa construção narrativa é o que faz a diferença, por exemplo, do leitor que ele vai querer ler ali um textão gigante para entender um pouco melhor como aquele mundo da história se comporta, ele funciona, as regras e tal, e o leitor que vai achar isso um saco, sabe? Então, eu acho que entender o que você quer contar na sua história e qual a forma mais interessante de contar e de chegar nesse objetivo é fundamental para poder atingir qualquer outro objetivo que você tenha com aquela história. Qualquer outro, ele vai passar por esse objetivo narrativo. Beleza, vamos então aqui para a nossa próxima sinopse. Até onde um humano consegue chegar se tiver poder o suficiente. Crônicas da Terra conta algumas histórias interligadas de ação e aventura misturadas com elementos trágicos e cômicos, de uma Terra pré-cyberpunk, mas que usa forças cósmicas como mana e chi tanto para fortalecer o corpo quanto a própria tecnologia. Uma Terra com corporações malignas fantasiadas de AIs responsáveis pela evolução e pessoas com uma índole que usam de seus poderes para benefício próprio. Será que ao final de tudo, você ainda seria o mesmo eu de quando começou? Achei interessante a temática, gosto dessa temática, gosto desse pano de fundo. E aí eu me pergunto se essa seria uma história focada em tema ou focada em personagens, né? Toda vez que eu falo sobre o mangá, sobre criação de mangá, né, analiso uma sinopse aqui, é muito difícil eu sair do mesmo botão ali, da mesma tecla, tá dando pra ver minha gata aqui? Rasgando minha cadeira, é por isso que minha cadeira é desse jeito destruída. É exatamente por conta disso, por conta delas. Enfim, eu sempre vou bater na mesma tecla de tema e personagens, né? Geralmente a gente costuma ver aqui na sinopse sendo uma coisa ou outra, né? A gente ou vai ali para uma temática um pouco mais bem definida, ou para os personagens só e a temática talvez não esteja tão clara. Na verdade, várias vezes a gente tem só um pano de fundo ali, né, do mundo e tal. Aqui deu pra ver que o autor ele tem uma ideia do tema que ele quer abordar na história, o que já é um excelente começo, mas a gente não tem descrição nenhuma de personagem. Existe uma categoria de história que é uma história sobre tema. Ela é só sobre desenvolvimento de tema e os personagens eles são meras ferramentas para que a gente entenda melhor esse tema, e aí o objetivo não é focar neles, não é desenvolver eles, né? O personagem principal da história seria a temática, e aí os personagens estão lá só para cumprir o objetivo de apresentar essa temática pra gente. Eu acho que poderia ser o caso aqui, já que a gente não teve citação de Adolfinho é um androide que vai fazer não sei o que e tal. Não tem a descrição de nenhum personagem ou algo do tipo, né? Então, eu acredito que a gente iria mais para essa abordagem temática e talvez teria alguns personagens que poderiam envolver esse tema de o que um ser humano faria com muito poder, né? Pelo que eu entendi, seria uma parada bem assim, né? Até onde o humano consegue chegar se tiver poder o suficiente.
Eu acho que o lance seria talvez fazer mini histórias, né? Então você pega ali, tipo, um certo número de páginas e conta algumas histórias diferentes ali, todas como se fossem capítulos, né? Mas não necessariamente uma série, porque você não teria uma continuidade lógica entre os capítulos. Ou se quiser, pode até fazer, fica interessante, né? Você pega, por exemplo, e fala, ok, nossa temática é poder e o que um ser humano faz com poder. Beleza. Então, capítulo 1, a gente vai mostrar lá um cara que ele conseguiu ascender na carreira dele e tal, e aí ele virou chefe, e como que ele vai tratar ali as pessoas que agora estão abaixo dele, ou algo do tipo. E aí, beleza. A gente mostra aquilo acontecendo. Aí tem duas abordagens. Uma é um pouco mais fácil, a outra exige um pouco mais de construção, mas que eu acho que fica bem legal. Uma abordagem seria capítulo 2, outra história completamente diferente. Agora é a história, sei lá, de um cara que conseguiu roubar alguma coisa que deu para ele acesso a algum tipo de poder ou algo assim. Sei lá, vai um marginal, meio que jovem e tal, adolescente ali, né? Já fazia, cometia pequenos crimes e coisa assim, mas daí ele tem acesso a uma arma. E aí, a partir do momento que ele tem acesso a essa arma, ele começa, sei lá, a tocar terror ali nos outros, nos outros grupos e tal, fazer isso. Então, é um poder que ele teve acesso. Não é o poder maior, até porque existem diferentes níveis de poder, né? Vários níveis de poder. Você pode até explorar em alguma desses capítulos, por exemplo, um influenciador digital, alguma coisa assim, que tem algum determinado nível de poder de influência sobre as pessoas, de fazer as pessoas agirem de determinada maneira ou algo assim, um líder de seita. Dá para abordar várias questões. Aí o outro jeito que eu acho que poderia funcionar, como eu disse, é um pouco mais trabalhoso, mas fica muito legal, é você interligar essas histórias talvez no final ou de alguma outra forma, talvez interligar elas temporalmente. E eu gosto dessa questão da interligação temporal, de tipo, histórias diferentes, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então são histórias que elas estão localizadas naquele mesmo mundo, naquele mesmo universo, o que faz sentido com o que o autor apresentou aqui na sinopse, só que elas são histórias de pessoas que não necessariamente precisam se conhecer, precisam se conectar de alguma forma que não seja só o horário em que elas estão acontecendo. Então dá até para fazer tipo um lance de é de manhã e aí mostra o que aconteceu com um, aí depois na outra história tá mostrando de manhã também, só que agora com aquele outro personagem que não tem nada a ver, a gente não sabe nem se eles estão na mesma cidade ou algo assim, mas a gente entende que aquilo está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que fica muito legal porque dá essa noção de unidade, de universo, de mundo sendo construído. Eu curto bastante essa pegada. Outra coisa que dá para fazer é você interligar elas no final, né? Mostrar onde que, por exemplo, a consequência de uma história resvala na outra. Então vamos supor que o garoto lá, marginal, conseguiu uma arma e tal, e aí ele foi lutar por poder e não sei o que, e começou a ameaçar outras gangues e começou a mexer com quem tem mais poder que ele, já que toda a história gira em torno de poder, poderia chegar num momento onde ele acha alguém que tem mais poder que ele e talvez uma das mensagens nesse caso seria essa questão de que sempre tem alguém com mais poder do que você, né? Você nunca tá no topo ou no fundo da lista, né? De nada quase no mundo. Sempre tem alguém que tá acima e abaixo de você. Em quase tudo que a gente faz, né? Usando, sei lá, desenho como exemplo, sempre vai ter alguém que vai desenhar melhor que você, independente do quão talentoso você seja, habilidoso, quanto você tenha praticado, e sempre vai ter alguém que é pior que você. Não importa o quão ruim você acredita que você é, sempre vai ter alguém pior que você também. Então, seria uma mensagem interessante, só que do ponto de vista do poder. E aí, sei lá, na batalha com esse outro cara, com essa outra gangue e tal, acaba explodindo alguma coisa. E aí, em uma outra história, vai abordar essa explosão. Então, em uma outra história, essa explosão vai estar sendo dita, por exemplo, no jornal. Em uma outra história, essa explosão é exatamente um problema que deu, sei lá, numa fábrica, e aí a gente vai acompanhar o supervisor dessa fábrica tendo que lidar com isso, sendo que ele acabou de ganhar o poder de ser supervisor, de ser algum cargo maior, só que isso pode ter sido por conta de nepotismo, né? Ele é filho de alguém importante, ou por conta de alguma coisa que não seja necessariamente o mérito dele no trabalho, de modo que essa explosão, por exemplo, geraria um grande problema para ele porque ele não sabe lidar com isso.
né? E aí você talvez abordaria essa questão de como o poder é cedido para pessoas que não têm a capacidade de usar aquele poder da melhor maneira possível, né? O poder ele não é democrático. Enfim. Então, dependendo de quem consegue o poder, o resultado pode ser catastrófico, e aí essa explosão pode gerar algo muito maior. Ou a gente faz o inverso. Exatamente porque teve essa história do cara que virou supervisor e não sabe controlar a parada, ele toma uma decisão ruim, essa decisão ruim explode a fábrica. Essa explosão da fábrica vai ser abordada em alguma outra história menos correlacionada com essa posição, só como uma matéria de jornal, né? Só como uma notícia, e numa outra história que tenha mais relação, por exemplo, a do delinquente, essa explosão vai matar exatamente o delinquente e a gangue que ele está enfrentando, porque eles estavam lutando ali perto da fábrica, por exemplo. Sabe? Então a gente interliga as histórias ali de uma maneira que não necessariamente só da maneira simples de termos um personagem que caminha entre todas essas histórias, mas de uma maneira onde a cidade, o local, o tema é o que liga uma história com a outra. Eu acho que funciona e fica muito legal de acompanhar. Particularmente, eu gosto bastante de histórias que fazem isso. Um dos mangás que eu desenho por encomenda, no capítulo que eu estou desenhando atualmente, que ele chama Legend of Flames, o nome do mangá, ele trata exatamente isso. Então, tipo, a história se passa ali numa cidade, tem uma tonelada de personagens, e aí vai mostrando o que cada um dos personagens está fazendo naquele horário do dia ali, meio que acontecendo tudo ao mesmo tempo. E eu acho bem legal essa visão. Então acho que funcionaria aqui muito bem a gente abordar dessa forma. Ok, vamos para a nossa última sinopse de hoje. Ciclo do Infinito. Eve, um jovem guerreiro, é amaldiçoado pelo rei de seu universo, condenando sua alma a reencarnar constantemente no próximo universo. Com uma conexão espiritual com seus dois amigos, eles enfrentam juntos as constantes mudanças enquanto viajam pelo multiverso. Determinado a quebrar a maldição, Eve embarca em uma jornada para encontrar sua namorada perdida entre os diferentes universos, aprendendo a lidar com a imprevisibilidade que a maldição impõe. Caramba, é uma história difícil de ser contada, hein? É uma história um pouco difícil de ser contada. Particularmente, eu acho um pouco quebra da regra da história o lance dos amigos. Porque se ele aparece em um universo novo, né? Toda vez que ele morre ali ou algo assim, ele reencarna em um universo novo e aparentemente com as memórias, né? Porque senão ele não teria como lembrar da namorada e lembrar da busca dele. Então aparentemente ele tem as memórias ali. Só que se ele tá num universo novo, fica um pouco complexo, tipo, complicado esse lance de ele consegue achar os amigos ali, né? E aí tem o lance da namorada também, o que seria uma outra parte um pouco problemática, porque, vamos lá, tem uma questão temporal. A não ser que ele fique morrendo a cada 1 ano, por exemplo, né? Vamos pensar assim, o Ikvi, ele nasceu. E aí, beleza, ele fez alguma coisa que fez ele ser amaldiçoado quando ele tinha, por exemplo, 15 anos. Vamos imaginar que ele tinha 15 anos e ele já tinha uma namoradinha. Aí, ele morre com 15 anos. Beleza. Morreu com 15 anos, ele renasceu lá em outro universo. Agora ele continua tendo 15 anos. Aí ele fala, vou buscar a minha namorada lá no universo original de onde eu vim. É isso que eu quero voltar lá para aquele universo. Aí, nessa busca, ele fica 1 ano buscando, que não deve ser alguma coisa fácil você viajar entre universos, né? Se fosse, eu acho que perderia totalmente o propósito da história. A ideia eu acho que é ser difícil, né? Essa busca ser complicada. Vamos supor que ele levaria 1 ano ali, e aí ele morre, e aí ele aparece em outro universo de novo. Aí beleza, a namorada dele já tá 1 ano mais velha. Então a gente teria uma questão temporal aqui na história, né? Que ele teria talvez que ficar morrendo com muita facilidade para que o tempo não passasse no nível ao ponto de, por exemplo, a namorada dele envelhecer muito ou morrer. Porque se ele renasce, a gente imagina que ele não vai renascer talvez tão mais velho. Não sei como que seria a passagem de tempo para ele ali necessariamente. Então, eu acho que esse seria um ponto que teria que ser bem visto como que iria fazer na história. E a outra questão seria dos amigos dele, né? Que para mim a parte fica um pouco mais complicada ainda, porque se ele renasce num outro universo aleatório, como que ele achar esses amigos? Fala que ele tem uma ligação, né? Uma conexão espiritual com seus 2 amigos.
essa conexão ia fazer ele achar os dois amigos, mas daí não seria mais fácil então os amigos continuarem buscando o universo da namorada e aí ele consegue achar os amigos porque ele tem essa conexão espiritual? E por que que ele tem uma conexão espiritual com os amigos, mas não com a namorada? Enfim, acho que são várias questões ali que a gente acaba ficando um pouco na dúvida, né? Em como que iria funcionar. Por isso que eu falo que é uma história um tanto difícil de fazer. Você tem primeiro o lance de universo, de viajar de universo e ir mudando e tal, que já é difícil bastante. E aí você tem todas essas outras questões que eu acho que complicam ainda mais. Se é o primeiro mangá aqui do autor que está fazendo essa história, eu optaria por talvez buscar alguma história um pouco mais simples, para poder depois trabalhar essa aqui, entendendo melhor alguns conceitos ali e podendo fugir de certos furos de roteiro ou outras coisas que ficariam um pouco complicadas de serem trabalhadas. O que acontece? Às vezes o autor só pensou nisso, que ele pensou naquele lance que eu falei lá no começo aqui, né? Ele pensou em coisas que ele acharia legal e que ele queria mostrar na história. Só que, a partir do momento que a gente cria uma determinada regra, um determinado conceito, a gente precisa desenvolver esse conceito e ele precisa fazer sentido na história e, obviamente, no final ele precisa também fazer algum sentido narrativo, né? Ele ter algum objetivo na narrativa da história que ajude aquela história a ser contada, a ser melhor, a ser mais interessante. Considerando tudo isso, a gente... isso torna a história um tanto difícil de ser contada, porque vários dos aspectos apresentados aqui me levantam algumas dúvidas imediatas e que particularmente eu não sei exatamente como resolver elas de bate-pronto assim, né? Em como que ele iria viajar entre universos de uma maneira que ele pudesse achar essa namorada, achar as pistas dela, que é meio difícil também você ter pistas em universos. Como que você saberia que tá perto do universo onde ela tá? Porque você entende que, beleza, se você está procurando o paradeiro de uma pessoa, você vai atrás de pistas que vão ajudar a revelar o paradeiro, né? Então essas pistas são, essa pessoa passou por aqui e conversou com não sei quem, então não sei quem lembra da aparência daquela pessoa, né? Essa pessoa trabalhava em tal lugar, então tal lugar tem informação de onde essa pessoa morava, por exemplo. Aí você vai onde ela morava e aí você tem quem está morando atualmente naquela casa, tem alguma informação sobre aquela pessoa, de para onde aquela pessoa foi. E assim vai, você vai achando rastros e vai chegando, né? Você vai construindo ali. Quando a gente está falando de alguma coisa tão ampla quanto um universo, eu não consigo nem imaginar quais seriam as pistas que a gente poderia levantar para deixar o Ikki mais perto do universo onde a namorada dele tá. Realmente, no sentido de ficar uma história grandiosa, eu acho que funciona, só que eu acho que ela fica grandiosa demais com um objetivo que eu particularmente não sei. A gente teria que criar alguma coisa na lore aqui que justificaria. Talvez o lance da ligação. Vamos supor que ele sente quando ela corre perigo. Parte da maldição dele é exatamente essa. É afastar ele dela e ele sente quando ela corre perigo, de modo que ele vai ter ali, a gente vai ter uma questão dramática na história de ele saber quando ela está sentindo perigo e talvez, sei lá, por conta dessa relação, dessa ligação, ele vai, quando ela está sentindo perigo, ele sabe, ele consegue prever um pouco a localização dela, então ele sabe mais ou menos em que direção ir, digamos assim, né? Aí tem que criar como que vai ser essa viagem sei lá o quê, enfim, interuniversal, como que ela vai funcionar para ele também se localizar no sentido de, tenho que ir nessa direção. Só que daí também cria, né, aquele negócio que eu sempre falo, toda coisa que a gente cria na história, ela cria prós e contras, né, ela cria ali algumas necessidades, né. Então, se você cria isso de, ele sente ele sente quando ela tá correndo perigo, ele sente quando ela tá numa situação perigosa ali, sofrendo algum risco, automaticamente isso intui que na nossa história a gente precisa também contar um pouco a perspectiva dela, né? Então a gente vai precisar ali mostrar ela nessas situações de perigo e tal, sofrendo situações de perigo, para que faça sentido, porque do contrário eu acho que ficaria meio, não sei, só dizer que ela tá em perigo eu acho que não demonstraria, não passaria pra gente a importância daquilo sentimentalmente, sabe?
de construir aquilo como um sentimento e não só uma compreensão de entender, ela tá em perigo. Porque isso teria que ter um efeito, né? Saber que ela está em perigo teria que ter um efeito no protagonista. E aí, pra gente conseguir entender o sentimento do protagonista, teria que ter um efeito no leitor também. E aí, o melhor jeito de você fazer isso é sempre você mostrar ali, você narrar o que está acontecendo, não só com texto ou só com informação, mas mostrar mesmo, né? Construir aquilo ali. Então, eu acho que criaria um pouco dessa necessidade. Se não fosse uma necessidade, um interesse do autor contar o que está acontecendo com a namorada dele, mostrar o que ela está passando, o que ela está sofrendo, esse tipo de coisa, essa estratégia que foi a que eu consegui pensar aqui, acho que não funcionaria tão bem. Por um lado, eu particularmente gosto, eu acho que seria interessante se a gente abordasse os dois como protagonistas, e aí focando uma parte da história nela também. Na verdade, agora parando para pensar, eu acho que essa maldição, para ser interessante, ela poderia também ser ao inverso, sabe? Vamos imaginar que quem morre e nasce em um outro universo mais distante é ela e não ele. Mas ele tem esse poder, essa ligação espiritual, que pode fazer parte da maldição, talvez, de sentir quando ela tá em perigo. Então, todas as vezes que ela morrer, ele sente e ele sabe para onde que ela foi. Só que a questão é que cada vez que ela sofre perigo, você cria um paradoxo ali, porque ele sabe onde ele descobre onde ela tá toda vez que ela morre. Só que quando ela morre, ela teleporta. Ela vai para outro lugar mais distante. Então, seria uma maldição bem interessante para ser, se for do ponto de vista de quem aplicou a maldição, né? Quer dizer, eu vou te dar a capacidade de saber onde o seu amor está. Só que você só vai saber isso quando ela morrer. E quando ela morrer, ela vai ir pro mais distante de você possível no multiverso, sei lá, no universo. Então, você vai ter que conseguir chegar nela o mais rápido possível antes que ela morra de novo. E aí, sei lá, pra escalar isso, você pode dizer que ela não tá morrendo só por azar ou porque ela é muito burra e fica tropeçando e caindo de abismos o tempo inteiro. Mas sim porque talvez a pessoa que mandou a maldição também tá mandando pessoas atrás dela e tal. Então, tipo, ela tá sendo morta meio que propositalmente ali o tempo inteiro e tal. Então, o objetivo do personagem não seria só localizar ela. E aí eu acho que não precisaria ser o universo. Acho que o universo complica demais um pouco as coisas. Porque a gente tá falando de uma distância quase infinita, né? Se é que não é infinito mesmo. Talvez no mundo, no próprio planeta ou algo assim, né? Então, ele vai... Toda vez que ela morre, ele tem uma visão da morte dela, o que vai deixar ele, né? Bem triste e tal. E tem a localização dela ali de onde ela morreu. Mas daí ele vai ter que, a partir daquilo, aí sim a gente tem pistas. Aí sim a gente tem algumas pistas. Porque daí você tem algum rastro que ela deixa e tal, de modo que ele possa saber ali, localizar mais ou menos onde ela tá do outro lado. E aí, se essa questão também de ele ver onde ela tá tiver essa relação com o perigo que ela sofre, em algum determinado momento ela pode perceber, descobrir isso também, em algum momento onde eles chegam muito perto, e aí ela começa a se colocar em situações de risco de propósito para que ele consiga localizar e achar ela. E aí, beleza. E aí, em determinado momento da história, eles realmente estariam juntos e o objetivo seria quebrar a maldição, né? Porque senão, qualquer coisa que acontecer com ela ali, eles se perdem de novo e por aí vai. Então teria como esse objetivo de quebrar a maldição. Outra coisa que poderia ser o objetivo não ser localizar ela. O objetivo ser 100% quebrar a maldição. Se acabar com o cara que jogou a maldição. Ele fala, eu não vou conseguir achar ela nunca. Então o meu objetivo vai ser ir atrás do cara, quebrar a maldição e aí chegar. Só que a gente acaba tendo uma história um pouco mais genérica, né? Porque daí você não precisaria de todo esse contexto de morre, vai para outro lugar e renasce em outro lugar, etc. E não precisaria de nada disso. Seria simplesmente só jogou uma maldição que eu não consigo me aproximar e chegar perto da pessoa que eu amo. Legal, então eu vou ter que matar o cara e acabar com a maldição. Sabe? Dá pra contar qualquer história com isso. Considerando que, né, sempre é interessante a gente aproveitar os pontos específicos que a nossa história tem em diferença das outras, eu acho legal esse outro caminho, onde
você vai contando os dois como protagonista. E aqui nas duas versões, todas as versões que eu imaginei, eu não sinto uma necessidade das amizades ali do protagonista. Funcionaria um pouco melhor essa amizade se ela fosse, por exemplo, de parentes da garota e tal. E aí, realmente, ela some, não ele. Porque aí você não teria que fazer, tipo, eu tenho. A minha missão é. Eu morro, renasço em outro lugar, aí eu tenho que achar meus amigos para meus amigos poderem me ajudar a achar minha namorada. Então você fica toda hora tendo que achar os amigos para achar a namorada. E aí fica meio estranho, porque se ele consegue achar os amigos dele com facilidade no universo, por que ele não consegue achar a namorada? Aí entra um negócio que eu falo que o leitor começa a questionar muito e começa a parar de fazer sentido algumas das próprias regras que a história estabeleceu. Então eu acho que ela sumindo daria para fazer melhor esse contexto de ele ter amigos ajudando. E aí você ter coadjuvantes ali participando da história um pouco mais ativamente. Aí eu acho que pode funcionar essa relação ali dos coadjuvantes. Do contrário, acho que periga muito virar um furo de roteiro. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Vamos, como sempre, dar aquela mostrada, né, no que eu tô fazendo ali, no que eu desenhei enquanto a gente trocava essa ideia. Foi pouca coisa. Eu tenho que dizer que eu desenho mais rápido quando eu não tô analisando sinopse, mas faz parte, já foi alguma coisa. Estamos adiantando, estamos produzindo o Hooligan aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Novamente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando, se você tem vontade de fazer o seu mangá, de tirar suas ideias do papel, de uma vez por todas, dá uma conferida no link que está aqui na descrição desse episódio, que é do meu curso Jornada do Mangaka BR. Fala tudo o que você precisa saber sobre criação de mangá, desde a ideia até a publicação. Deixa seu like aqui embaixo para dar aquela força aqui para mim e para o canal. Se você está vendo por alguma outra plataforma, também é só dar a sua avaliação aí que você me ajuda demais. Comente temas de vídeos que você quer que eu faça, temas de episódios que você quer que eu traga aqui, suas dúvidas. Comente aí sobre as sinopses que eu analisei também, os autores gostam de ler. Se você tiver ideia de título, deixa aqui nos comentários. Sempre legal promover essa discussão aqui sobre criação de mangá. Vejo você na semana que vem. É nóis. Vou continuar aqui na página.